Fala, galera do Vara Resenha. Já estamos aqui, né? Esse pós-jogo do Galo. Expectativa do jogo do Cruzeiro, que é daqui a pouco. Meu parceiro Mário aqui. Não deu nem pra você sentir saudade, né? Porque tá vendo toda hora. É, ué, aqui já Então, já estamos nos preparativos já. como nós estamos ajeitando as coisas aos poucos, acho que cada vez vai ficar melhor. Um jogo do Atlético, né? Digamos, como diria o Galvão Bueno, teste para cardíaco. Nossa senhora. O Não. Everson, mais uma vez, mostrando que o Everson que apesar daquela confusão, né, do final de semana, ele é indiscutivelmente um dos melhores goleiros do Brasil, Exatamente. porque duas, três defesas que ele fez ali é coisa diferente. Se ele Loucura, tivesse né, no velho? eixo de São Paulo, certamente ele já teria sido convocado, porque muitas das vezes eles cogitam Brasão, cogita o goleiro do Corinthians, esqueci o nome dele, Hugo, e nem lembra do Everson, né? Então, é alguma coisa assim que ninguém explica, como aconteceu com o Fábio, como aconteceu com o Vitor, não adianta. Mas vamos falar do jogo aqui, né? Uhum. Para quem começou a ver o jogo aqui, estava até em live. Eu tinha criticado até o Coelho, né? Falando que ele usava pouco o cérebro, muito as pernas. E hoje ele usou muito as pernas, mas também usou um pouquinho do cérebro, porque algumas jogadas de ataque do Atlético ele foi o mais perigoso, né? Porque hoje ele jogou pelo lado direito, recompondo a direita. O Galo não entrou num 4-4-2, o Galo entrou num 3, não, num 5-3-2. Isso, 5-3-2. Com o Coelho recompondo a direita, o Lodi na esquerda e os três zagueiros. Os dois volantes mal subiam, um pouco, às vezes, raramente, o Vitor Hugo avançava pela esquerda, né? Para tentar dar um pouco de profundidade, fazer uma companhia ali. O Hulk jogou mais pelo lado direito, conseguiu segurar mais a bola, mas também achei uma partida aquém. O O KCR é uma Hulk, boa o Hulk, surpresa, que o eu acho que ele Hulk brigou bastante. ainda tá devendo muito, né, cara? É um cara muito presente de área, é um cara muito fundamental pro Atlético, mas tá bem abaixo, né? Cara, o difícil é que ele começou entregando muito mesmo, né? Ele 21, 22, 23, e dá um desgaste natural, acredito, né? A idade também deve pesar. Mas assim, é um jogo aqui, mas já o Atlético já melhorou bastante. Um a Muito. zero foi goleada, todo mundo, digamos, esperava no máximo 1-0. Se não fosse o Everson, o Galo certamente teria tomado até a virada, É, apesar de ter teve conseguido o no segundo Internacional tempo. teve bastante chances, né, velho? Eu, No eu vou primeiro até pegar tempo, as estatísticas aqui pra gente comentando também. a defesa do Atlético ficou muito bem postada. Uhum. Então, se você for olhar, o Inter só chutou de fora da área e mesmo assim mal acertou. É. Aí no segundo tempo, né, com a pressão para tentar empatar que o Inter fez, foram 21 finalizações do Inter no segundo, ó, no jogo todo. Acredito que Não, ele deu 17 chutes e 6 na direção do gol. aqui no site da Globo fala 10 para fora e 8 no gol. Aqui eu 21 peguei o do finalizações. Não, Google não, aqui, depois eu vou até ver o não do entendi muito SofaScore bem. aqui. A conta deles não tá Vou ver o batendo do muito bem. SofaScore que eu tenho mais confiança. Mas pelo fato do Inter ter jogado muito mais com a bola, principalmente no segundo tempo, o Uhum. Galo só escapou. Um exemplo, teve uma chance com o Minda, numa bola que ele ganhou do zagueiro, e foi para frente, foi para cima. Acho que até deu um toque a mais, poderia ter chutado antes, finalizado antes. Depois, uma bola que o próprio Minda se viu preciado e chutou para fora. Foram as únicas chances do Atlético assim, mais claras. O gol que estava impedido realmente estava, não tinha que discutir, o Hulk estava à frente, na hora de receber o Uhum. passe. E se for olhar, Alan Franco fez o que se espera dele. Hoje ele foi o primeiro volante, ficou ali atrás, saiu pouco para o jogo. É uma coisa que a gente acha que ele tem que ser mais, né, mais para frente, jogar mais para frente. O Ivan Romano, eu acho que fez uma partida muito boa, apesar de muito novo, ele demonstrou, né, qualidade, uma certa confiança que eu até estranhei. Não brincou, a hora que teve que chutar para frente, chutou para frente, a hora que tinha que fazer falta, ele matou a jogada. Vamos lá. Teve a estreia do Tomás, né? Tomás Pérez.
que entrou, ele até saiu um pouco mais pro jogo do que eu imaginei que ele fosse entrar. Mas Hum, assim, foi muito pouco tempo, não deu para cravar muita coisa. Mas eu fico entendi. feliz, o Galo aumentou, né, a efetividade, que antes o Galo era o Inter do jogo, que chegava 20 vezes ao gol e não fazia gol, fazia um gol. Hoje já mudou, chegou poucas vezes, 3 chutes no gol, um gol. Então, assim, o Scarpa no primeiro tempo ajudou bastante a recomposição da marcação também, chegou pouco ao ataque, mas assim, hoje deu para ver que o time que o Barba colocou foi mais voltado para não tomar gol, para segurar esse ímpeto que tinha, né? De todo o ataque adversário para cima do Atlético e conseguir gerar chances. Hoje, por mais que no segundo tempo tenha gerado algumas, já foi uma coisa mais coesa, uma ideia mais parecida que eu acredito que o Atlético terá para os próximos jogos. Não, com certeza. Eu vou colocar aqui, eu vi umas estatísticas aqui pra gente comentar, que eu achei interessante, que eu peguei no SofaScore. É o seguinte, ó. Grandes chances de gol. O Atlético teve duas e o Inter teve duas. Finalizações. O Atlético teve 7 e o Inter teve 19. As finalizações no gol. Teve O 3 do Atlético Atlético e 7 do isso. Inter. Para fora, 4 do Atlético e 8 do Inter. Chutes defendidos, então, né? Defesas do Everson, né? 4 defesas, né? E não Duas teve delas nenhuma bem. defesa do Rocher. Você Não, vê, teve uma do Rocher no teve chute do uma. Minda. Aí, ó. Isso. Então aqui, porque aqui colocaram só as 4 É, defesas do Everson, no caso. Você vê que realmente o time do Internacional foi para cima, sim, sim. buscou o Segundo tempo. resultado, né? Tava buscando o resultado. E por pouco mesmo, se não fosse o Everson, né? É o que Teria, eu falei, poderia ter tomada virada. virada, poderia. Que negócio. O Atlético saiu com o resultado, como foi, a sua expectativa como torcedor foi cumprida, mas foi melhor do que a encomenda, né? Vamos dizer assim. Foi muita Mas. questão do gol no começo. O gol com 1 minuto e pouco de jogo foi assim, Não, o Atlético tentou no ajudou resultado e muito, falou, né? vou colocar 8 caras aqui atrás e não vai Não, passar. e Tanto teve aquele que negócio. o primeiro tempo foi só chute fora da área. O impedimento do Hulk, por pouco, mas estava impedido, realmente, como você tinha comentado. Poderia ter ampliado. Teve um outro lance também do Renan Lodge também, que ele acabou não conseguindo chutar pro gol. Também que, tipo, eu não lembro qual Ah, lance numa que foi. bola Teve um virada. cruzamento, uma bola virada Sim, ali. sim. Ele que O não Scarpa conseguiu virou, ele chegou chegar, para acho que foi o fazer, Scarpa. ele Então, errou. tipo Acho que assim, ele o ficou meio Atlético criou chance, né? acho que o zagueiro ia pegar. Aí É. ele Mas não o Atlético esperava que o criou zagueiro chance. fosse Tipo pegar. assim, vamos ver o copo meio cheio? Ver o copo meio cheio, o Atlético, beleza. Soube sofrer. Só de não ter levado o gol, o copo já tá transbordando para Pois mim. é, só de não ter tomado gol, e o Atlético ter criado mais oportunidades, você vê que pelo menos o time, tipo, opa, né? Vamos ver o que tá acontecendo, ver se nós conseguimos mudar Mas o alguma coisa, Atlético melhorar alguma vai coisa. ser assim. O Atlético vai ser assim toda temporada. O técnico Barba, ele não é igual o Cuca, o São Paulo, que vai para cima, né? Vai aquela bagunça para frente, depois Uhum. todo mundo ataca, todo mundo defende. Não. Primeiro ele conserta a casinha lá atrás, depois tenta E é sair o construindo a certo, jogada. né, Daniel? Vamos ser sinceros. Eu acho Não é que o DNA do Atlético, não é o que todo todo, atleticano todo, costuma. todo técnico, quando chega com um time mais bagunçado, eu acho que a primeira coisa que ele deve fazer é mexer na defesa. Porque se ele não tomar gol, pelo menos ele não tá perdendo, consegue algum empate, alguma coisa assim. Só de não tomar gol, você já tem um ponto garantido. E numa Tanto que com 1 a cagada ali, 0, às vezes numa jogada isolada de algum jogador que pode ser diferenciado, consegue fazer algum gol. Então, eu acho que tipo, todo técnico, quando pega o time, se já tem já a defesa bem organizada, aí ele pode ir para o ataque. Mas se não tem, como era o caso que está acontecendo, inclusive, com o Cruzeiro e com o Atlético, em algumas situações estão tomando muitos gols em vários jogos, esse é uma coisa que, um primeiro ponto que tem que ser analisado e melhorado. não, contando o Mineiro, eu acho que esse é o terceiro ou quarto jogo, não tenho certeza, que o Galo não toma gol. Pois é, Isso ui. contando Mineiro, que Pois é, ui. teoricamente é bem fraco. É Mas repara de que muitos depois, jogos, né? A gente tem que 15 jogos na temporada, 12 jogos. é, Essa é a quinta rodada do brasileiro? é 12 do Mineiro, mais Não, 11 do 5 Mineiro. do Brasileiro. Ele foi 11, 11. 16, 17. Não, isso, pô, É, que isso? De 15, não, põe 15.
Se de 15, se 3 você não 3, tomar gol, é muito é gol, muita velho. coisa errada. É muito gol, é muito gol. E aí pode ver também que é um pouco do treinador, né, do trabalho dele. E não pode tirar o mérito dele. O São Paulo foi campeão ganhando de 1-0, o Corinthians foi campeão ganhando de 1-0 com o Tite, e assim, só que claro, né, cada um tem sua qualidade e tudo, mas é um estilo de jogo. Não agrada muito o atleticano, tanto que depois do primeiro gol, o Atlético ficou só na ligação direta. É, Dava o lançamento, o Cassier, o Hulk brigava ali, o Scarpa pegava a segunda bola, o Vitor Hugo pegava a segunda bola e começava a recriar a jogada a partir dali. pô, Mas mas não ó, agrada o muito o Atlético atleticano, não. sofreu 18 gols, cara. Sim, é assim, 18 gols. é Ele preocupante. só, esse é o primeiro jogo do brasileiro que ele não sofre gol. E no Mineiro, ele não sofreu gol em dois. Realmente foi os três que você falou. Cara, Uhum. em 18 ele teve 11 partidas aqui. Em 16 partidas, você sofrer 18 gols é muita coisa, velho. É mais de um gol por jogo. É muita coisa. E eu fico com dó, por exemplo, é do Renan Lodge. Porque o Renan Lodge é um lateral atacante. Ele é muito, Uhum. muito Ele é muito melhor no ofensivo, né? ataque que na defesa. Isso. Aí no esquema do igual pro Atlético consertar, ele jogou muito, jogou ali recompondo e dava o bote e tal. Só que o futebol dele, né, claramente dá uma caída. Tanto que os melhores jogos do ano, o Renan Lodge jogou na frente. Ele fez gol com o lançamento do Everson e tudo. Só que o momento do Atlético pede outra coisa. E ele consegue se encaixar nesse tipo de jogo. Ele merecia muito um time mais entrosado, mais coeso, mais compacto, para poder favorecer a subida dele. Não, com certeza. Mas é isso. 1-0 pro Galão. Primeira Galão vitória da no massa. Campeonato Mineiro. Já dá uma subida ali na tabela. Agora, vamos falar do Cruzeiro, Já dá né? um respiro já, né? Vamos dizer assim. E Falar do Cruzeiro e nesse início Flamengo, de que é um jogo. campeonato aí, qualquer. Aí, até já vai para 11º. Que loucura. É, mas é só o primeiro jogo da rodada, né? Não, sim, Os mas, outros- pô, mas de qualquer maneira dá respiro, velho. Uma vitória no começo é. minimamente ali entre os do 14º para cima ali, provavelmente ele vai ficar. Entendeu? Tipo, a chance é só se todo mundo que tá pra trás dele ganhar também, o que é muito improvável. Mas Agora, enfim. baseado no que você já tem aí da escalação do Cruzeiro e Flamengo, que é um jogo que o atleticano vai torcer para o juiz, então, Ó, falando um o que pouquinho do você acha? Cruzeiro, que agora que começa daqui a menos de 10 minutos. Aqui tá a escalação. É o Cruzeiro que vem com o Cássio, Fagner, que você tinha que ter comentado no pré-jogo, né? Que provavelmente o Fagner poderia É, entrar. Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Matheus Henrique, Lucas Silva, que o Matheus Henrique ainda estava entre o dúvida do Matheus Henrique e o Wallace. Christian Gess, Matheus Pereira e o Neiser. Falando um pouquinho sobre cada um, Cássio ali não tem muito o que falar. O Neisser é o Fagner, Vídeo Real, né? Hã? Neisser é o Vídeo Real. É o vídeo real, é. O Cássio ali no gol não tem muito o que falar. O Fagner, ele é melhor defensivamente do que ofensivamente. Mas acho que pro jogo do Flamengo, como fora de casa, acho que é a melhor opção. E detalhe, Então, tá chovendo, viu? tá, né? Lá tá. Eu não vi aqui, Chovendo, eu não lá tô tá na imagem chovendo. aqui ainda não. Lá tá chovendo. É, e observando essas coisas aí, o Fagner acho que foi a melhor opção mesmo. O Kaique também, só a zaga é a zaga principal, o Kaique também na lateral direita. Matheus Henrique também, comparado ao Lucas Romero, é um cara que não tem tanta pegada assim. O Matheus Henrique é um cara mais técnico dos volantes do Cruzeiro. Então, pode ajudar mais no meio de campo ali em questão ofensivamente. É um bom volante também para defender, mas ele é mais técnico, é mais Construtor, ofensivo um mais pouco, construtor. mais construtor. Aí o Lucas Silva, que vai ser mais o cão de guarda ali mesmo, que vai ajudar ali na defesa, alguma coisa assim. Apesar que o time do Cruzeiro também, quando tá defendendo, ele vem num 4-5-1 ali, que o meio de campo ajuda muito a defesa ali, que é o que tem que fazer mesmo, porque a gente estava sofrendo muito gol, muito por conta disso. A galera não voltava. O Christian de um lado, o Gerson do outro, o Matheus Pereira e o Nils Villarreal. O que a gente tinha comentado no pré-jogo, que é o seguinte, a gente não sabia quem ficar no lugar do Caio Jorge, se era o Chico da Costa, se era o Ney, se era, podia ser o Wanderson, podia ser o Arroio, podia ser alguns jogadores que poderiam ser ou o próprio o 9 mais fixo ou um falso 9. Então a gente ficou muito nessa dúvida. Aí o banco de reserva padrão, tá aqui o Calma Prades, o Marcelo, tal, tal, tal.
E pode Mas preparar, viu, porque nesse jogo o Cruzeiro vai usar bastante o banco. O Galo fez as 5 substituições, e principalmente com o time do Flamengo, que é um time mais rápido, mais técnico, sem o Lucas Silva, sem o Lucas Romero, que é o Romero, né? único marcador de É, pressão mesmo, vai correr, essa turma aí vai correr e pode ter certeza que vai sair é. todo amarelado. Não, com certeza. Mas aí, expectativas são de. Se o Cruzeiro não tomar gol já é grande vantagem. Eu acho que o Cruzeiro vai acabar tomando um gol, ainda mais o time do Flamengo é um time muito de segurar a bola, muito Muito domínio de ataque, muito bola, técnico. carrega muita bola, é muito ofensivo, é um time muito ofensivo. Apesar que eu não vi como é que foi o primeiro jogo dele com o Leonardo Jardim, porque o Leonardo Jardim no Cruzeiro tinha uma outra filosofia de jogo, não sei se ele adaptou isso para o Flamengo, porque no Cruzeiro ele conseguiu achar um formato de jogo e foi aquilo até o dia dele ir embora. Ele não Com adaptou quem que o Flamengo o jogou no final de semana? Eu não vi. Fluminense. Olha aqui, Fluminense? Ficou 0-0, inclusive. 0x0, Zero achei a que tinha zero sido ganhou 1 nos a 0. pênaltis. Então, tipo assim, eu não sei como é que. Vou ver isso agora, inclusive, eu não sei como é que o Jardim adaptou o jogo dele em relação a isso, porque ele aqui, como eu disse, encontrou um formato de jogo, um formato muito de transição de jogo, de velocidade. O time do Flamengo não é muito nesse estilo, mas se ele adaptou, pode ser perigoso, porque o time do Flamengo tem muita qualidade no elenco, né? Então, pode ser, o Cruzeiro É, o pode jogo contra o preocupar com Fluminense, isso. pelo que eu vi aqui, foi um jogo bastante disputado, o mesmo número de chutes, Ah, posse de do bola Flamengo, bem do Fluminense? parecida. Isso, isso. Um jogo pegado, muitas faltas, 33 faltas. Aí sim também no Rio de Janeiro entra muito, porque é muito um clássico, né? Fla-Flu, né? Aí o final de campeonato, é um Fla-Flu. Então entra ter essas questões externas que entram muito no jogo. Mas é isso, vamos ver lá, o jogo já vai estar tá quase começando lá. Valeu esse pré-jogo seu aí, falando do Atlético, suas ponderações aí. E o meu aqui, as minhas recomendações, acho que, como disse, como torcedor, 2x1 pro Cruzeiro. Como cético, acho que o Flamengo ganha de 1x0 ou 2x0. Acho empate improvável, é um jogo muito laicar, Muito aberto, acho muito aberto. difícil ser um empate. Mas é isso, vamos que vamos, tomara que dê o Cruzeiro. De novo, valeu galera aí que acompanha os vídeos. Não esqueça de se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ajudar aí, compartilhar com os amigos para chegar mais gente, para E poder fazer live direto do campo. Então, me ajuda aí exatamente, com aqui o tema tá lá a na agenda. Arena MRV, no Mineirão, no Maracanã, tá todo lugar aí fazendo. Porque o jovem pobre hoje em dia não consegue ir em estádio todo dia, não. Não, Então, consegue não, tá doido. vamos ajudar. Mas Valeu mesmo, galera. as A nossas redes presença aí. sociais vão estar todas aqui embaixo também na descrição. O E nosso segue Instagram, o nosso tudo. TikTok, segue lá. Olha pra você ver, até entrei pro TikTok, nunca tive isso na vida. Olha que coisa que Sério. o Galo me faz. Olha, Tudo que a gente postar no Instagram lá de Reels, a gente sempre faz um formato fazer uns vertical. shorts, né? A gente faz um formato vertical no Shorts, no Reels, no TikTok. Depois o Daniel também vai fazer dando mais ponderações do Atlético do também. jogo de hoje. Eu também amanhã posto também um do Cruzeiro e Flamengo, as minhas ponderações. E é isso. Valeu Muito demais. obrigado, galera. Até a Valeu. próxima. Amanhã tem mais. Ativa Amanhã tem a mais? notificação aí, viu? Amanhã tem Tem, os do tem Instagram, pós-jogo. verdade. E Tem dia do sábado a gente provavelmente vai fazer uma live também. E domingo também. comentar na rodada e Isso. vamos ver o que que vai dar. Falando da rodada no sábado e do pré-jogo do Atlético e do pré-jogo do domingo do Cruzeiro. Valeu? Valeu, turma. Valeu.